Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Eu, Padre Agostinho Cruz, quero saudá-lo com grande alegria, na paz de Cristo, neste quarto domingo do tempo comum, no qual nós vamos viver e entender que nosso Senhor, o bem-aventurado do Pai por excelência, quer nos convidar a imitá-lo para conhecer, querer e fazer a vontade do Pai, através das bem-aventuranças, a fim de que possamos entrar no reino dos céus, que é a nossa meta enquanto cristãos peregrinos nessa terra, cristãos amados e chamados a Deus Pai para uma vida divina. Pois bem, situemo-nos no contexto do Evangelho deste domingo, que nós podemos chamar também de Domingo das Bem-aventuranças. Ao subir ao monte para ensinar e estabelecer no coração dos homens a regra de ouro da vivência cristã, nosso Senhor está se apresentando como um novo Moisés, o qual sabemos que subiu ao monte para falar com Deus acerca do povo e ouvir a Deus que falara ao seu povo. O monte, ele é um lugar geográfico na Sagrada Escritura que nos remete para um encontro com Deus, um lugar divino. E Moisés, no Antigo Testamento, é a figura emblemática do intercessor entre o povo de Israel e Deus. É o porta-voz de ambos. Nosso Senhor Jesus Cristo supera o grande Moisés, pois Ele mesmo é Deus presente no meio do seu povo. Quando Ele fala, é Deus que fala ao nosso coração. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Mestre, é o Mestre que apresenta ao povo não mais mandamentos escritos em tábuas de pedra, mas escreve na pedra dura do coração humano, na alma e na sua consciência, não novas leis, mas as condições necessárias para ser feliz, ou seja, para entrar no reino dos céus, as bem-aventuranças. Por isso, nosso Senhor, que vê a multidão e sobe ao monte junto com seus discípulos, é o Mestre que senta para ensinar aqueles a quem está chamando para serem seus discípulos. É Jesus que chama. Portanto, o chamado, a escolha e a graça para a missão de serem cristãos é dado por nosso Senhor em sua plena liberdade, numa escolha que parte do seu coração e não de nossos critérios ou supostas qualidades ou capacidades que possamos ter. Na segunda leitura, ouvimos bem isso da boca do apóstolo Paulo, ao nos recordar que devemos ter em mente e no coração a graça do chamado que Deus nos fez ao nos eleger não por nossas capacidades ou intelectualidades, mas por nossa fraqueza. Entre tantas pessoas sábias e capacitadas, Deus, ao nos escolher na fraqueza, está confundindo a todos que se acham fortes e sábios, a fim de que o mundo saiba que sem Ele nada podemos fazer. São Paulo diz aos Coríntios que Deus escolheu o que para o mundo é sem importância desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. O fato de sermos cristãos católicos, de virmos às missas, de sermos incorporados ao corpo místico de Cristo que é a Igreja. O fato de que pela filiação divina nos tornamos herdeiros dos céus e podemos chamar a Deus de Pai, não é mérito nenhum de nossa parte, pois nossa fraqueza só serviria para nos levar à ruína e à desgraça. E deste modo, podemos sim nos gloriar, mas nos gloriar em Jesus Cristo, como nos ensina São Paulo, quem se glorie, glorie-se no Senhor. Amados irmãos, Jesus Cristo é a nossa glória. A glória da nossa humanidade é o homem glorificado. Jesus é a glória do Pai revelada à nossa fraqueza. Irmãos e irmãs, sabemos que não é fácil amar e viver e servir a Deus quando não se acolhe o mistério da cruz como o mistério de nossa redenção. Muitos são os que ficam embaraçados, confusos e indiferentes à morte de Jesus na cruz, porque é algo que não se explica com a razão humana, confunde a sábios e poderosos. E para entender e aceitar tão grande mistério, somente com um coração humilde e simples, pois foi na simplicidade, na humildade e na fraqueza da carne humana que Jesus venceu a morte, redimiu a humanidade cativa no pecado.
Portanto, nosso dever como cristãos é de imitar nosso Senhor Jesus Cristo, o manso e humilde coração que nos ensina através das bem-aventuranças como agradar o coração de Deus. Amados irmãos e irmãs, só podemos viver corretamente as bem-aventuranças seguindo os passos de Jesus, ou seja, imitando. Nele estão contidas todas essas bem-aventuranças, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. Somente com Ele, nele e por Ele se vive a perfeição evangélica que nos propõe neste Evangelho das Bem-aventuranças. Desta forma, poderíamos nos perguntar: quem é Jesus e quem somos nós neste Evangelho deste domingo? Ora, Jesus tem a sua identidade revelada como grande mestre, maior do que Moisés, e que quer levar os homens ao conhecimento e prática da verdade. É aquele que ensina com autoridade não humana, mas divina. Aquele que reúne os homens para que conheçam e façam a vontade do Pai. É aquele que dá testemunho do Pai e quer que o imitemos. Este é o Jesus que o Evangelho nos apresenta. Nós também podemos nos encontrar nesse Evangelho. Nós, por vez, somos os discípulos de hoje, não melhores do que os primeiros, e muitas vezes até piores. Somos aqueles a quem Deus chamou em sua liberdade para o seguimento verdadeiro. Aqueles que permitem que Jesus escreva em nossos corações o querer do Pai. Aqueles que se tornam humildes e dispostos a viver a fidelidade de Deus. Nós somos chamados a sermos aqueles a quem as bem-aventuranças querem encontrar espaço em nossa vida para serem manifestação dessa fidelidade divina que nos escolheu em nossa pobreza, fraqueza e humildade. Deste modo, o Mestre e Senhor Jesus Cristo infunde a graça da salvação no coração dos discípulos, para que este, de tal modo, possa aderir como homens de coração sincero e que buscam a Deus, e que, por sua vez, irá recompensá-los com a entrada no reino dos céus. Não se possui o reino dos céus sem esta configuração a Cristo, sem esta imitação através das bem-aventuranças. E aqueles que não a possuem, com humildade, devem pedi-la insistentemente ao Senhor, para que venha em socorro de suas fraquezas e lhes conceda os meios para alcançá-la nesta vida, a fim de possuir a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, as 4 primeiras bem-aventuranças definem a atitude fundamental daquele que devemos ter como verdadeiros discípulos de Cristo, o qual é o verdadeiro pobre, aflito, manso e sedento de justiça. Ao discípulo só resta reconhecer e fazer sua as opções de Jesus, imitando. As outras 4 bem-aventuranças, pelo contrário, elas referem-se à vida de relação e são aplicadas à vida nova que Jesus anunciou e viveu. Sermos misericordiosos, puros de coração, promotores de paz, testemunhas corajosas. Por fim, amados irmãos e irmãs, permita-nos que Santo Agostinho nos catequize, nos ensine um pouco mais também sobre essas bem-aventuranças. Assim nos ensina o grande doutor da graça, Agostinho, dizendo que as bem-aventuranças é para ser a imitação de Cristo. O que significa seguir se não imitar? Prova disso é que Cristo sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, como diz o apóstolo, para que lhe sigamos os passos. Felizes os pobres em espírito. Imitai aquele que, sendo embora rico, se fez pobre por vossa causa. Felizes os mansos. Imitai aquele que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Felizes os que choram. Imitai aquele que chorou sobre Jerusalém. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Imitai aquele que disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Felizes os misericordiosos. Imitai aquele que socorreu o homem que for atacado pelos salteadores e que jazia à beira da estrada, desesperado e meio morto. Felizes os puros de coração. Imitai aquele que não teve pecado e em cujos lábios não se encontrou malícia.
Felizes os pacificadores. Imitai aquele que disse acerca dos que o perseguiam: Pai, perdoe-lhes porque não sabem o que fazem. Felizes os que sofrem perseguições por causa da justiça. Imitai aquele que sofreu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Portanto, amados irmãos e irmãs, viver as bem-aventuranças é imitar a nosso Senhor Jesus Cristo. A vida cristã é a imitação da vida de Cristo. Por isso rezemos, para que nessa Eucaristia e que diante de nosso Senhor Jesus Cristo, todos se reconheçam pobres, como aqueles que colocam a sua esperança no Senhor, aqueles que confiam nele, aqueles que o buscam e que amam. Sejamos aqueles que são fiéis ao Senhor e digamos como Santo Agostinho: Vejo-te, ó bom Jesus, com os olhos da fé que abristes em mim. Vejo-te gritando e dizendo, como se pregasse ao gênero humano: Vinde a mim e aprendei de mim. Louvado seja